Olá, pessoal, bom dia, né? Novamente, estamos retornando aí para o segundo bloco de Direito Empresarial, Teoria da Empresa, do dia 25 de março, né? E nós estávamos estudando as obrigações do empresário, e a primeira das obrigações é o registro, né? Nós já vimos aí o que é o registro, né? Nós já vimos aí o momento de se fazer o registro e também os efeitos ou as negativas aí que o direito impõe pela ausência de registro. E agora a gente precisa começar um tema novo, que é o sistema de registro de empresas mercantis. Então, me permitem aí compartilhar a tela com vocês, né? A gente vai estudar o sistema de registro das empresas mercantis, né? Que está previsto aí na Lei 8.934 de 94, né? Que é a famosa Lei de Registro ou Lei das Juntas Comerciais, né? Lei de Registro de Empresas ou Lei das Juntas Comerciais. Pessoal, e esse sistema de registro, ele é conhecido pela sigla SINREM, né? O Sistema de Registro de Empresas Mercantis é conhecido pela sigla SINREM, né? E que significa Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. Pessoal, o SINREM é o sistema todo, né? Incluindo os órgãos e o funcionamento desses órgãos, né? Então, SINREM é o sistema todo, incluindo os órgãos e o funcionamento desses órgãos. E dentro desse SINREM, que é o sistema, nós temos dois órgãos. O primeiro órgão é o antigo DNRC, que não chama mais DNRC, atualmente chama DREI, Departamento de Registro de Comércio e de Empresa e Integração. Então, Departamento de Registro de Empresa e Integração, né? Integração, né? Então, o antigo DNRC hoje é conhecido como DREI, Departamento de Registro de Empresa e Integração. E o outro órgão, pessoal, que compõe o SINREM são as juntas comerciais ou juntas empresariais, né? Então, o SINREM, o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, ele é composto aí por dois órgãos, o DREI, né, o Departamento de Registro de Empresas e Integração, e a junta comercial. E a gente precisa estudar agora, né, tanto o DREI quanto a junta comercial. A gente precisa estudar esses dois órgãos e, claro, a relação entre eles. Olha só, nós já vimos aqui que o registro das empresas é feito na junta comercial, né? O registro das empresas é feito na junta comercial. E sendo feito na junta comercial, a junta comercial é o órgão executor do registro. Porque os documentos, os atos constitutivos, são levados na junta comercial e é ela que vai, então, proceder ao registro. Então, ela é o órgão executivo aí, porque é ela que faz o registro. Só que, olha só, as juntas comerciais, elas são órgãos estaduais, o que significa dizer que cada estado tem a sua própria junta comercial. No estado de São Paulo, a JUSESP, e assim para cada estado, né? Junta Comercial do Estado de São Paulo, Junta Comercial do Estado de Minas, Junta Comercial do Estado do Paraná, e cada estado tem a sua própria junta comercial, inclusive o Distrito Federal, né? O DF aí tem também a sua junta comercial. E isso acaba gerando um problema, porque se cada estado tem a sua junta comercial, na verdade, não haveria aí uma sistematização única de registro, não haveria uma padronização única de registro em todo o território nacional, porque as juntas comerciais são órgãos estaduais. E para evitar essa falta de padronização, e para tentar, na verdade, então, padronizar a atuação das juntas comerciais e o registro, é que foi criado aí o antigo DNRC e atual DREI, Departamento de Registro e Integração. E esse último termo aí do nome DREI explica, na verdade, toda a função dele. O DREI, olha só, ele é um órgão federal. E sendo um órgão federal, ele atua, portanto, em todo o território nacional. E o papel do DREI é criar normas padronizando a atuação das juntas comerciais.
né? Então, o DREI, ele é um órgão padronizador, ele é um órgão regulamentador, ele é um órgão normatizador e também um órgão fiscalizador da atuação das juntas comerciais, né? E com essa atuação do DREI, então, as juntas comerciais de todos os estados, e cada uma delas, passa a ter, então, uma atuação padronizada, uma atuação regulamentada, né, por todo o território nacional, né? De modo que a atuação da Junta do Estado de São Paulo vai ser idêntica à atuação da Junta de Minas, que é idêntica do Paraná, e assim por diante, por conta da atuação do DREI. Agora, pessoal, é importante a gente ter uma noção, então, da atuação, né, das juntas e dos órgãos e do DREI. Né? Veja só, a junta comercial é o órgão executor. Então, é ela que faz o registro. Então, se a gente quer registrar uma empresa, a gente tem que levar os atos constitutivos lá na junta comercial e é ela que vai fazer o registro. Então, a junta comercial, ela tem atendimento ao público porque é ela que, de fato, faz o registro. Porém, veja só, a junta comercial, ela faz o registro seguindo a normativa, né, as normas, a padronização do DREI, porque o DREI é o órgão regulamentador, é o órgão fiscalizador. E, consequentemente, o DREI, ele serve para atuar sobre as juntas comerciais. Ele atua sobre as juntas comerciais. E, consequentemente, o DREI, ele não tem função executiva, ele não tem atendimento ao público, né? Ele se relaciona apenas com as juntas comerciais. Ele cria as normativas e ele fiscaliza a atuação das juntas comerciais, né? Então, as juntas comerciais fazem o registro, mas fazem esse registro seguindo as normativas do DREI. E o DREI não é órgão executor, o DREI não tem atendimento ao público, né? Então, a gente tem que, de fato, procurar aí as juntas comerciais. Bom, pessoal, mas veja aqui, nessa atuação das juntas comerciais, né, na elaboração do registro, pode ser que dê algum probleminha aí, né? Pode ser que a junta comercial negue o registro da empresa. Negue o registro da empresa. Isso é possível, vai caber recurso administrativo dentro da junta comercial, mas e se a junta comercial de fato não registrar, se negar a registrar uma empresa? O que a gente vai poder fazer, né? A gente, como titular da empresa, ou como advogado da empresa, ou como contador da empresa, o que a gente vai poder fazer? Nós poderemos entrar, sim, na justiça, né? Visando com que a justiça garanta o registro dessa empresa. E toda vez que a gente fala em entrar na justiça, processo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é a competência para receber esse tipo de processo, para processar e julgar um processo oriundo aí da negativa de registro pela junta comercial. E aqui surge o problema, porque, veja só, a junta é órgão estadual, então seria justiça estadual. Porém, o DREI é órgão federal, e aí seria então justiça federal. E aí, justiça estadual porque a junta é estadual ou justiça federal porque o DREI é federal? Quem tem competência aí para processar e julgar uma demanda em razão da negativa do registro de uma empresa? Pessoal, vai depender da fundamentação da negativa. Olha que interessante, vai depender da fundamentação da negativa. Se a junta comercial nega o registro, né? Nega o registro por algum problema interno a ela, como falta de documento, que ela entende que houve falta de documento, ou vício aí no ato constitutivo a ser registrado, a ação vai ser contra a junta comercial e, portanto, na justiça estadual. Agora, se a junta comercial nega o registro aduzindo um regulamento do DREI, né, aduzindo que um regulamento do DREI proíbe aquele registro, por exemplo, no fundo o problema não é da junta, no fundo o problema é do DREI, que é um órgão federal. E aí, se o fundamento da negativa do registro for, então, violação de uma norma do DREI, uma resolução do DREI, uma normativa do DREI, que é órgão federal, essa ação tem que tramitar, então, na Justiça Federal.
Olha só, né? Então, para descobrir a competência, a gente tem que analisar a fundamentação da negativa. Se a fundamentação da negativa for algo interno à junta, faltou documento, tem um erro aqui no documento, ação na Justiça Estadual. Agora, se a fundamentação da junta for uma norma do DREI, uma resolução do DREI, como o DREI é órgão federal, a competência também vai ser da Justiça Federal, né? Vai ser da Justiça Federal. Bom, pessoal, com isso aí, a gente terminou, né, esse sistema de registro aqui, né, e a gente pode analisar algumas peculiaridades desse sistema de registro. Então, me permitam aí compartilhar a tela para a gente, então, apresentar algumas peculiaridades dentro desse sistema de registro. E a primeira peculiaridade, já comentei com vocês, né, no sentido das cooperativas. Porque as cooperativas, por expressa disposição de lei, que é o artigo 982, parágrafo único, independente da atividade que elas exerçam, as cooperativas são sempre simples, são sempre regidas pelo direito civil. Então, em tese, elas deveriam ser registradas no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Porém, o antigo DNRC e atual DREI tem uma normativa dizendo ou determinando que as juntas comerciais registrem as cooperativas, né? Que o registro, então, dos estatutos das cooperativas sejam feitos nas juntas comerciais, né? E é por isso, então, que a cooperativa, apesar de ser simples, elas são registradas na junta comercial. Gente, o Fábio Ulloa Coelho não concorda com essa resolução do antigo DNRC, né, e atual DREI. Ele fala que isso é questionável, né, o que mostra que ele não concorda. Mas, enfim, o DREI é o órgão regulamentador. E sendo órgão regulamentador, ele cria a norma, né, e é uma norma jurídica. E norma jurídica, a gente gosta ou não gosta, a gente cumpre, né? Então, as cooperativas aí, por resolução do antigo DNRC e atual DREI, são registradas nas juntas comerciais. Agora, o fato de serem registradas nas juntas comerciais não quer dizer que elas perderiam a sua natureza simples ou civil e que elas, então, passariam a ser regidas pelo direito empresarial. Não, elas são sempre simples, sempre regidas pelo direito civil e mesmo registradas na junta comercial, elas continuam sendo simples, elas continuam sendo regidas pelo direito civil. Pessoal, a segunda peculiaridade que eu queria tratar com vocês é a respeito da atividade rural, né, a respeito do produtor rural. Por quê? Porque o produtor rural, na verdade, ele tem opção, ou opções até, ele tem até opções. Primeiro, olha só, o produtor rural, ele não é obrigado a se registrar. Ele não é obrigado a se registrar. Todas as outras atividades a gente viu que tem que se registrar. O produtor rural não, ele não é obrigado a se registrar. Então essa é a primeira faculdade dele, a primeira opção dele. Ele nem é obrigado a se registrar. Agora, se ele, produtor rural, quiser se registrar, ele ainda tem opção, porque ele pode escolher se ele se registra na junta comercial. E se ele se registrar na junta comercial, ele, produtor rural, passa a ser um empresário rural, e sendo empresário rural, ele passa a ser regido pelo direito empresarial, desde que ele se registre na junta comercial. Agora, ele não é obrigado a se registrar, e se quiser registrar, ele não é obrigado a registrar na junta. Ele, produtor rural, pode optar aí em se registrar no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, sem problema nenhum. Ele pode optar em se registrar no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, né? E, portanto, o produtor rural é bem aberto, né? Bem abrangente aí, né? Ele tem várias opções. Ele não é obrigado a se registrar, registra se quiser. E se quiser se registrar, ele ainda pode escolher se ele quer se registrar na junta comercial, e aí ele passa a ser regrado pelo direito empresarial, ou se ele quer se registrar no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, e se o fizer, ele passa a ser regido pelo direito civil, né? Ele passa a ser uma atividade simples. E aí vocês vão me perguntar,
Professor, mas por que que tem essa opção ao legislador, essa opção ao produtor rural? Porque a lei deu, né? A lei deu. Foi uma opção legislativa. O legislador quis dar essa opção ao produtor rural. É o que diz para a gente o artigo 971 do Código Civil. Olha lá. O empresário cuja atividade rural constitua sua profissão pode fazer registro. Não é deve, é pode fazer registro. No entanto, se porventura esse empresário rural fizer o registro, olha, se porventura fizer o registro, escrito no condicional, totalmente no condicional, para mostrar que de fato que é algo facultativo ao produtor rural. Se fizer o registro, ele terá o mesmo tratamento empresarial que o empresário comum. Então, veja, ele só terá o tratamento de empresário se ele fizer o registro na junta. Se ele não fizer, ele não vai ter nem tratamento de empresário, ele vai continuar sendo regrado pelo direito civil, né? E por que que o legislador teve que dar essa gama de opções aí ao produtor rural? Pessoal, porque o Brasil é muito grande. E em que pese aqui na nossa região a gente ter propriedades rurais fortes, estruturadas, né, ou pelo menos a grande maioria delas, se a gente sair da nossa região aqui e for, por exemplo, aí no Nordeste, né, principalmente aí na área do sertão nordestino, em que as propriedades rurais são mantidas por famílias e sem grandes condições econômicas, sem grande acesso à informação, sem grande acesso à educação, não daria para dar o mesmo tratamento que a gente dá a um produtor rural aqui do Sudeste, né, tratando ele como empresário, a um produtor rural aí da região da seca, né, do Triângulo da Seca aí no Nordeste, né, porque de fato a economia é menor, acesso à informação é menor, acesso à educação é menor. Então, para permitir de fato que o direito abarcasse todas as realidades rurais do Brasil, que é esse território imenso, né, e muito diversificado, foi necessário que se desse um tratamento, então, também bastante diversificado e facultativo ao produtor rural. Na nossa região, todos eles são registrados, ou no cartório, ou na junta comercial, isso aí não tem dúvida, né? Até para conseguir financiamento bancário você tem que ter registro, ou no cartório ou na junta. Então, todos aqui na nossa região são registrados. Agora, se a gente for lá para o Nordeste, aí a realidade é outra, né? Principalmente aí no quadrilátero da seca, né? E quando eu falo sobre isso, sempre me vem à cabeça aquele livro Vidas Secas, né, do Graciliano Ramos, que conta a história aí do Fabiano, né, que é o pai da esposa do Fabiano, e do filho maior, filho menor. A carência ali é tão grande, né? A carência ali é tão grande em todos os aspectos, né? Econômico, cultural, alimentar, né? Em todos os aspectos que os filhos nem têm nome, né? E a forma do Graciliano Ramos de mostrar essa despersonalização aí é, de fato, não dá nome, né? Eles são chamados de filho maior e filho menor, né? E a família, então, do Fabiano vive aí numa propriedade rural, eles produzem para comer, tem seca, falta alimento, eles passam fome, e aí o Fabiano tem que caçar para tentar matar um preá, para tentar comer alguma coisa, e ele acaba matando a cachorrinha deles, a baleia, né? E eles já tinham matado antes e comido o papagaio deles, e aí o Fabiano acaba matando a baleia. E o Graciliano Ramos, então, ele vai descrever o que passa na cabeça da baleia durante o período aí, né, de morte dela, né? Coisas de segundo, mas ele descreve o que passa na cabeça da baleia. E a gente percebe, né, que nesse livro aí, nessa descrição, a baleia, que é a cachorrinha, ela é muito mais humanizada do que as próprias pessoas, do que o próprio Fabiano e a esposa dele e os filhos maior e filho menor. E um dos indícios é que a baleia tem nome, né? Baleia, né? E os filhos nem têm nome, né? Então, na verdade, aquela situação econômica, aquela carência generalizada, ela leva aí a uma até animalização das pessoas, né? Os animais ficam mais humanos do que as próprias pessoas, né? E essa é a crítica que ele faz, né? E veja que o nome baleia não é à toa, né?
porque é para mostrar, de fato, o contraposto, né? Porque como que pode a cachorra chamar baleia, né? E baleia é um animal marítimo e ela vive no sertão da seca no Nordeste. E baleia é um animal grande, né? Gordo aí. E claro que essa cachorrinha era raquítica, né? Então para mostrar o confronto mesmo, né? Então esse livro é maravilhoso. Bom, pessoal, vamos ver uma questãozinha de concurso público no tocante a essa questão do empresário, do produtor rural? Olha lá, essa questão caiu na prova da Defensoria Pública de Minas Gerais, no ano de 2009. E ela fala o seguinte, ó, um empresário rural devidamente registrado há mais de 2 anos no registro civil das pessoas jurídicas, portanto no cartório, tem seus negócios concentrados em Uberaba, possuindo ainda filial em Pouso Alegre e sede contratual em Varginha. E ela pede aí o foro competente para sua recuperação judicial ou falência, tanto faz, recuperação ou falência. Pessoal, veja só, recuperação de empresa e falência de empresa é um instituto típico de direito empresarial, que só se aplica para empresas. Tem que ser empresa para se sujeitar a uma recuperação de empresa ou uma falência de empresa. E se não for empresa, não pode se sujeitar à recuperação, não pode passar por um procedimento de falência, porque, volto a dizer, são institutos típicos próprios de direito empresarial. Nesse caso, a questão até fala lá em empresário rural, só que é registrado no cartório. E se é registrado no cartório, tecnicamente não é empresário rural, né? Tecnicamente não é empresário rural, é um produtor rural registrado no cartório, mas não é empresário, que ele só seria empresário se ele fosse registrado na junta comercial, se ele fosse registrado na junta. Mas ele não é registrado na junta, ele é registrado no cartório. Então ele não é empresário, ele não é regido pelo direito empresarial. E se ele não é regido pelo direito empresarial, os institutos próprios de direito empresarial, como a recuperação de empresa e a falência, não se aplicam para ele. Então, a resposta correta, olha só, é a alternativa C. Não, nenhum deles, quer dizer, nem preciso pensar sobre a competência para processar e julgar a recuperação, nem preciso pensar qual é o foro competente, onde o processo de recuperação judicial deve correr, onde o processo de falência deve correr, nem preciso pensar nisso, porque ele é registrado no cartório, então ele não é empresário. Se ele não é empresário, ele não se sujeita ao direito empresarial, ele não se sujeita à lei de falência e recuperação de empresas, né? Essa é a alternativa correta. Então veja que é um detalhe, né, do produtor rural aí que muda tudo, né? Muda tudo, né? Então a questão falando que ele é registrado no cartório, isso muda tudo, porque ele não se sujeita ao direito empresarial. Bom, pessoal, nós terminamos aí essas peculiaridades de registro, né, dentro desse Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, que é o SINREM, e a gente pode dar sequência um pouquinho na nossa matéria, estudando agora o conteúdo do registro, né, ou, na verdade, melhor dizendo, os atos de registro praticados na junta, né? O que a junta faz? O que a junta faz? Quais são os atos de registro que a junta faz? Pessoal, o primeiro ato de registro que a junta faz, que é o registro justamente dos atos constitutivos, recebe o nome de arquivamento, né? Então, tecnicamente, né, ainda que no dia a dia a gente fala, olha, vou registrar a empresa, tecnicamente, o correto é dizer, vou levar a arquivamento os atos constitutivos da empresa na junta comercial. A junta comercial vai arquivar os atos constitutivos aí. Então, se é um empresário individual, ela vai arquivar a declaração de firma individual ou o requerimento de firma individual. E se é uma sociedade empresária, a junta comercial vai arquivar, né, o contrato social ou o estatuto social. Né? Então, ainda que no dia a dia se fala registro, registro é algo mais genérico, né? Porque o ato de registro dos atos constitutivos chama-se arquivamento. Então, quando a gente, advogado ou contador, normalmente é o contador que faz, vai levar uma empresa a registro na junta, ele vai requerer o seu arquivamento e
dos atos constitutivos, e a junta comercial vai proceder, então, o arquivamento desses atos constitutivos. Bom, mas, apesar do arquivamento ser o principal ato de registro, não é o único, porque a junta comercial ela ainda pratica outros atos de registro, ou outras espécies de atos de registro. Um outro ato de registro que a junta comercial pratica é a chamada matrícula dos tradutores juramentados e dos leiloeiros. A junta comercial ela realiza a matrícula dos tradutores juramentados e dos leiloeiros, né? E o que é a matrícula? É o registro aí dos tradutores juramentados e dos leiloeiros. Olha só, a junta comercial, ela funciona, na verdade, como se fosse um órgão de classe aí dos tradutores juramentados e dos leiloeiros. Para a gente poder ser um tradutor juramentado, a gente tem que ter registro na junta comercial. E para a gente poder ser um leiloeiro, a gente tem que ter registro na junta comercial. Mais ou menos assim, para poder ser advogado, tem que ter registro na OAB. Para poder ser contador, tem que ter registro no CRC. Para poder ser arquiteto, tem que ter registro no CAL. Para poder ser engenheiro ou agrônomo, tem que ter registro no CREA. São os órgãos de registro. No caso dos tradutores juramentados e dos leiloeiros, o órgão de registro e funcionando como uma entidade de classe é a junta comercial. Então, tradutor juramentado e leiloeiro, eles são registrados na junta comercial, e esse ato de registro dos tradutores juramentados e dos leiloeiros chama-se matrícula. Então, na verdade, os tradutores juramentados e os leiloeiros, eles são matriculados na junta comercial. Para a gente saber se aquela pessoa é realmente um tradutor juramentado, a gente tem que verificar se ele tem matrícula na junta. Para a gente verificar se aquela pessoa é de fato um leiloeiro, a gente precisa verificar se ele tem matrícula na junta. E veja que os leilões online, né, estão tomando conta aí, né? A gente tem vários sites de leilão online, né? E qual que é a credibilidade que esse site tem? Qual que é a confiabilidade que esse site tem? Esse site de leilão online, ele vai ser crível, né? Ele vai ter credibilidade, ele vai ser lícito, ele vai ser regular, se o dono do site for um leiloeiro matriculado na junta comercial. Então, toda vez que vocês forem participar de um leilão, ou presencial, mas né, na nossa conjuntura aí, principalmente online, verifiquem se o leiloeiro responsável tem matrícula na junta comercial. Se tiver, ele é leiloeiro, né, ele pode realizar esse leilão aí, né? E claro, a junta comercial ela vai fiscalizar esses leiloeiros, né? Se o cara pratica alguma irregularidade, se o cara não tem confiabilidade, a junta comercial vai caçar a matrícula dele e ele não vai poder leiloar mais, né? Ele não vai poder realizar leilões, né? Então, a junta, ela dá, de fato, essa credibilidade, né? Ela está por trás, dando essa credibilidade aos leilões. E o tradutor juramentado? Quem que é o tradutor juramentado? Pessoal, o tradutor juramentado é aquele responsável pela tradução de documentos de língua estrangeira para o português, quando for necessário usar esse documento perante órgãos públicos. Então, se a gente pega um documento estrangeiro e a gente quer usar esse documento perante o Estado brasileiro, os órgãos públicos brasileiros, nós teremos que fazer a tradução desse documento para o português, para o vernáculo. Não adianta chegar no órgão público e apresentar o documento em língua estrangeira. O órgão público não vai pegar e nem é obrigado a pegar o documento, porque o órgão público, né, não é obrigado a saber língua estrangeira. Pelo contrário, né, ele é desobrigado, né? Tanto é que a Constituição mesmo fala que os atos públicos são praticados em português, são praticados no vernáculo aí. Então tem que traduzir. Mas não é qualquer pessoa que pode traduzir, né? Por mais que o professor de inglês, o professor de espanhol, o professor de alemão, italiano saiba e consiga traduzir, ele não pode, né? Por quê? Porque ele falta fé pública. Como é um documento para ser usado perante os órgãos públicos, precisa ter fé. Quem faz esse documento e quem traduz precisa ter fé pública. Então, por mais que os professores aí saibam e consigam, eles não podem. Quem pode? Os tradutores juramentados.
né? Porque ao terem matrícula na junta comercial, eles adquirem fé pública. Então, se a gente precisar traduzir um documento estrangeiro para usar em órgão público, a gente precisa que essa tradução seja feita por tradutor juramentado. Ele vai traduzir, ele vai assinar, ele vai colocar o nome dele lá e ele vai dar fé pública àquela tradução, né? No sentido de que o conteúdo traduzido é, de fato, o conteúdo que constava na língua estrangeira daquele documento, né? E para a gente, então, descobrir quem é um tradutor juramentado, né, quem pode traduzir esses documentos, a gente vai na junta comercial, porque esses tradutores juramentados, eles são matriculados na junta comercial. Pessoal, e aí, né, quem tiver curiosidade, basta jogar no Google, lista de tradutores juramentados junta comercial. Vai aparecer aí uma lista enorme, né? E é por língua estrangeira. Então vai ter vários tradutores de inglês, aí vai ter um pouquinho menos aí de alemão, aí vai ter um pouquinho menos de japonês, aí vai ter um ou dois aí de chinês, né? Então tem essa lista aí aparece por línguas. E aí quem precisar dos serviços dele, vai na junta comercial, pega a junta comercial dá a lista, dá o nome e dá o contato a esse tradutor, e aí o interessado que procura o próprio tradutor e negocia com ele, né, os honorários dele, tradutor, para fazer essa tradução, né? É uma atividade de profissional liberal, né? É uma atividade de profissional liberal. Então, depois que procurou, né, o interessado procura, negocia, é livre, né? Uma atividade aí, de fato, de profissional liberal. Pessoal, e o último ato de registro que a junta comercial faz é a autenticação, né? O último ato de registro que a junta comercial faz é a autenticação. E o que é a autenticação? A autenticação é o registro dos livros empresariais. A gente vai estudar a próxima obrigação do empresário, que é a lavratura, a escrituração dos livros empresariais. Mas veja, na verdade não basta lavrar, não basta escriturar, porque uma vez lavrado, uma vez escriturado, esses livros empresariais eles têm que ser levados para serem autenticados na junta comercial, né? E somente com a autenticação é que o empresário de fato cumpriu todas as suas obrigações no tocante aos livros empresariais, né? Então, a obrigação do livro empresarial é escriturar e autenticar os livros empresariais na junta comercial. Antigamente, né, quando era papel, a junta comercial, né, pegava as fichas, né, de livros empresariais aí, né, vai montando um fichário e carimbava, né, que estava autenticado e datava e tal, né, na frente ou no verso. Hoje a escrituração é digital, né, então isso também é feito de forma digital aí, né? E quem é responsável, no fundo, por essas escriturações e também para levar a autenticação são os contadores, né? O contador que vai levar na junta comercial. Bom, pessoal, e para a gente terminar a junta comercial, antes de entrar nos livros empresariais, é preciso notar que quando se requer o registro, seja arquivamento, seja matrícula, seja autenticação de livro empresarial, a junta comercial, ela só faz uma análise formal da documentação. Ela só faz uma análise formal da documentação. Ela vai verificar se os documentos estão corretos, se os documentos cumpriram os requisitos da lei, né? E se esses documentos apresentados a registro, seja arquivamento, seja matrícula, seja autenticação, internamente a eles tiverem cumprido os requisitos, a junta comercial registra, ou arquiva, ou matricula, ou autentica, né? O que eu quero dizer com isso é que a junta comercial ela só analisa papel, ela só analisa o que está no papel. Ela não vai verificar se aquelas informações constantes no papel realmente estão corretas, ou realmente são verdadeiras, ou realmente acontecem na realidade prática. A junta comercial, ela não tem fiscal para receber um ato constitutivo e sair aí, né, nas ruas para verificar se aquela empresa realmente existe, se aquela empresa está funcionando, se ela funciona naquele endereço. Ela não tem fiscal para fazer isso,
né? Então, ela olha os documentos, se os documentos estiverem corretos, ela registra, né? Ela não verifica a veracidade daqueles fatos, ela não verifica a veracidade daqueles fatos. É por isso que, né, quase todo Fantástico aí, a gente tem um jornalista, né, um repórter do Fantástico, entrando na junta comercial, pegando aí certidão de matrícula da empresa, né, certidão aí da empresa, com os dados da empresa. E aí esse repórter pega o endereço da empresa e vai lá no local, vai lá no endereço e chega lá, verifica que não existe empresa nenhuma, ou que é um terreno baldio, né, ou que no local é uma casa, ou que no local até existe uma empresa, mas não é aquela, né? E aí o Fantástico desce a lenha, falando, olha, a junta comercial registrou uma empresa fantasma que não existe aí. E aí dá a impressão que a culpa é da junta, dá a impressão que a junta não fez o papel dela, que a junta praticou um ato ilegal. E a resposta é não, a junta não cometeu nenhum ato ilegal, porque a junta só tem atribuição para verificar os requisitos formais, para verificar os requisitos documentais. Ela não verifica se aquele conteúdo declarado de fato acontece na realidade fática, né? Então, o repórter chegando lá não encontrando nada, a junta comercial não errou, porque ela não tem essa função de fiscalizar a atuação real aí. Agora, veja, a junta não errou, a junta não cometeu ato ilícito. Quem cometeu o ato ilícito foi os sócios, né, o advogado, o contador, que assinaram esse ato constitutivo com informações falsas, né? Então, a junta não cometeu o ato ilícito, não cometeu o crime. O crime aí, o ato ilícito, o crime aí é, na verdade, dos sócios que lançaram informações falsas no contrato social, do advogado que assinou esse contrato social, do contador que levou esse contrato social a registro na junta comercial. Mas a junta mesmo não praticou ato ilícito nenhum. Pessoal, com isso, a gente terminou a primeira obrigação do empresário, que é o registro dos atos constitutivos. Eu vou encerrar o vídeo aqui para não ficar muito longo, agradecendo a presença e a paciência de vocês, mas a gente continua num terceiro bloco, analisando a próxima obrigação do empresário, que é justamente a escrituração e autenticação dos livros empresariais. Então, até daqui a pouco.